Hoje nós vamos falar um pouco sobre a tireoide. De acordo com a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, SBEM, o aumento de peso corporal causado pelo hipotireoidismo varia de 2 a 4 quilos. A falta dos hormônios de tireoide pode diminuir o metabolismo e levar a um ganho de gordura. Mas isso não é tão expressivo o quanto as pessoas falam e põem culpa nele, né, gente? Por isso, é preciso estar atento quanto ao ganho de peso. E nós vamos conversar agora com a doutora Sarina Okpint sobre isso. Falei certo, doutora Sarina? Bem-vinda, uma alegria tê-la conosco, viu? Muito obrigada, Moninha. Doutora Sarina, então vamos lá, né? Mitos e verdades acerca dessa doença, que é uma doença relativamente comum. Muito comum, principalmente em mulheres. Ai, meu Deus do céu. Então, vamos lá. O que é, primeiro, a tireoide? A tireoide é uma glândula que ela controla praticamente todo o metabolismo do corpo. Ela interfere tanto em raciocínio, na temperatura corporal, no gasto de energia. Ela é muito importante para o corpo inteiro. É uma glândula que fica aqui, Fica né? aqui. Ela é pequenininha, fica aqui. E ela se inflama muito fácil. Principalmente pelas toxinas que vêm da alimentação. Eita, nós vamos chegar lá na alimentação. Então, a gente já começa a prestando atenção à alimentação e exercício físico. Vida sedentária também, né, doutora Sarina? Mas a questão da tireoide é porque existe uma doença chamada tireoidite de Hashimoto. Ela é uma doença autoimune e ela tem uma relação muito íntima com o intestino. E é muito comum em mulheres. A doença tireoidite Hashimoto, assim, automaticamente ela não causa hipotireoidismo. Então, quando é descoberta precocemente, é possível reverter. Entendi. Mas não descoberta, a mulher vai desenvolver um hipotireoidismo. Tá, então vamos falar o que é o hipotireoidismo e o hiper. Tá. O hipotireoidismo, ele é a diminuição da glândula tireoide, do funcionamento dela. É quando a glândula começa a ficar cansada ou inflamada por algum motivo. Não começa a produzir a quantidade de hormônio necessário. Não produz a quantidade de hormônios necessários. E o que isso causa? Isso vai causar o quê? Vai causar uma diminuição do metabolismo? Sim. Então, vai mudar um pouquinho a forma como você gasta energia, você vai economizar um pouco mais de energia? Sim. Mas também causa vários erros metabólicos, você vai poder ficar inchada. Então, é muito comum uma síndrome chamada de mixedema do hipotireoidismo. A pessoa fica muito inchada, mas isso são casos mais graves. A pessoa tem queda de cabelo, cansaço, diminuição da libido, ela tem extremidades frias. É uma coisa muito comum. É uma pessoa muito friorenta. Isso é muito interessante no hipotireoidismo. E o olho também, não tem olho, aquele olho que aumenta? O olho que aumenta, né? A exoftalmia é quando acontece o hipertireoidismo. Então, vamos pro... Então, peraí. O hipotireoidismo, o que ele causa? Eu sei, são os sintomas que você falou. O que ele causa na pessoa? Ele causa, assim, não for diagnosticado e se for assim, avançado, ele pode causar até uma diminuição de vários sistemas e a pessoa adoecer mesmo, ir para o hospital e tudo. Mas dentro de um hipotireoidismo aí que é meio controlado, a pessoa vai achar que ela está cansada, que ela está desanimada, ela está com dificuldade, tem a questão da depressão, às vezes a labilidade emocional, ela pode achar que é um problema, às vezes, da vida. Isso é estresse e tudo. A queda de cabelo é muito comum, essa questão a pele ficar seca, uma alteração no desejo sexual, na motivação pela vida, ela fica letárgica. Entendi. E às vezes ela está com hipotireoidismo e está achando que é um problema normal da vida, né? E engorda nesse caso ou no outro? A questão é sempre o que engorda é o hipotireoidismo. E aí a gente fala, doutor, engordei demais porque eu tenho hipotireoidismo. A culpa é dela. A culpa não é da tireoide. A tireoide pode causar, o problema da tireoide, quando tem menos hormônios tireoidianos no corpo, a gente pode engordar um pouco, sim, por causa desse déficit do metabolismo. E a gente pode inchar também, tem a questão da retenção hídrica. Sim. Então, às vezes, o impacto sobre o peso é um pouco maior por causa do inchaço, mas o ganho de gordura corporal de forma considerável, tipo 10, 12...
chegar a causar obesidade, não? Não, Aham. não é culpa da tireoide, é E culpa o do hiper? sedentarismo. O hipertireoidismo, não. Quando a pessoa tem o hipertireoidismo, ela vai emagrecer muito. A frequência... Qual que é o risco do hipertireoidismo? É a frequência cardíaca, porque ela pode aumentar muito, pode causar uma arritmia. Então, a gente tem que estar de olho na frequência cardíaca sempre. A mulher que tem a mulher ou o homem que tem hipertireoidismo. E aí vai ter o processo que você falou, né? Exoftalmia, então ela tem aquele olho que é esbugalhado, né? E a pessoa emagrece muito. Ela fica esses fotos de livro De até tudo, caquética. ela não é muito ruim. É, de tudo. Para nós mulheres, olha que pecado, mas a gente acha bom ficar magra. E assim, o hiper, né, que causa isso tudo, ela é acometida mais em homens ou mulheres ou não tem essa coisa de sexo? A tireoide, ela é uma glândula mais sensível a processos femininos, tá? A questão do hipertireoidismo, não. A questão isolada, não pega mais mulheres. Mas tem um problema na mulher que, às vezes, ela inflama, tem uma doença autoimune e ela vai fazer um hipertireoidismo e logo depois ela faz o hipo. Então, aí, nesse caso, é mais comum em mulheres. Entendi. Mas, no geral, Moninha, o hipotireoidismo é muito mais comum do que o hiper, por isso que ele nos preocupa muito mais. Entendi. Doutora Sarina, por exemplo, esses efeitos que acontecem como o olho esbugalhado, isso não volta? Não, ele é irreversível. Quando está começando, a gente ainda consegue melhorar, mas quando ele é muito pronunciado, é irreversível. Né? E a alimentação, né? Vamos falar da alimentação que você tinha comentado aí. A alimentação, ela ajuda, ela ajuda até a prevenção? Sim. Como o hipotireoidismo, a sua causa mais comum é a tireoidite Hashimoto, vou te explicar. O que é tireoidite Hashimoto? Vou explicar o que é a tireoidite Hashimoto. Vamos supor que você começa a se intoxicar muito. Então, você come muito glúten, abusa do açúcar, né? Fast food todo, aqueles embutidos, sal à vontade. Isso. Aí, o que acontece? O seu corpo começa a produzir anticorpos. Vamos fazer de conta que o anticorpo, ele é um policial ali para poder matar o que está tóxico. Imagina, se você o tempo todo fala, vem cá policial, vem cá policial, vem cá policial. Os policiais vão ficando doidos. E aí, o que vai acontecer? O anticorpo começa a atacar células suas. Entendi. E ele, ao invés de estar atacando só corpos estranhos. Entendi. Então, a célula mais sensível nesse caso é a célula da tireoide. Então, essa doença, tireoidite Hashimoto, ela tem uma ligação muito íntima com o intestino exatamente por causa disso. Por causa da intoxicação do intestino, da intoxicação alimentar e a hiperestimulação dos anticorpos. Então, esse intestino irritado, a gente pode dizer assim? Pode, ou intestino inflamado. Inflamado. Ele está ligado diretamente à alimentação. Está ligado diretamente, totalmente à alimentação. Hoje, se a gente tivesse que falar para as pessoas, no modo geral que estão nos assistindo, o que você falaria assim, corte da sua vida? É muito polêmico a questão do glúten. Por quê? Porque as pessoas falam assim, doutora Sarina, mas a minha bisavó sempre comeu pão. Fez pão. A questão é diferente, eu falo. O pão que a gente come não é o pão de Cristo. Por quê? Porque hoje, com as modificações nas lavouras para evitar as pragas, o que aconteceu? Ótimo, a praga não come mais o trigo, mas você também não deveria comer, porque a quantidade de glúten presente nesse trigo moderno, ela é muito grande. Então, ela te inflama muito. Então, eu tiraria o glúten, deixaria... O glúten, a gente só pode deixar o glúten para casos de vida ou morte. Por exemplo, você vai na casa da cunhada, da sogra, se ela te servir, é melhor comer, que senão a próxima vem envenenada. Eu falo isso, né? Brincadeira. Se você for visitar os outros, então a gente arrega. Foi visitar, se viu como um pedacinho também, um pouquinho, não vai matar. Vai matar não, gente, é melhor comer. O glúten, para quem não sabe, o glúten, ele não tá só no pão. Não. Então, tudo que tem farinha de trigo. Farinha de trigo, eu falo, farinha de trigo e cerveja, que é o mais comum aí, tá? Cerveja é pão líquido, né? Mas nós temos excelente cerveja sem glúten.
Então, os meus pacientes homens falam, doutora, eu vou ficar... Não, eu indico, eu tenho já uma lista de cervejas maravilhosas. Que não são à base de cevada. Que não são, que não tem, eles não têm o glúten ali. Eu não sei como é feito, mas não tem o glúten. Então, a primeira coisa, eu tiraria o glúten. E eu tiro o glúten de todos os meus pacientes. Sem dó. Sem dó. E, ó, eu vou contar uma coisa. Existe um efeito que eu falo que é bariátrica psicológica. Quando você tira o glúten e para de inflamar, o seu intestino passa a produzir uma substância que se chama GLP-1 com maior capacidade e você se sente mais empazinado. E as pacientes falam, ai, doutora, parece que eu tô tratando com a senhora e eu me sinto assim que meu estômago diminuiu. Não é isso, é o intestino que desinflamou. Então, doutora Sarina, por exemplo, a pessoa que gosta de um pãozinho de manhã, que está aqui nos vendo agora, o que ela pode trocar, então? Uma linguagem assim, a famosa tapioca? Sim, mas se ela é mineira... É mineira. Ela pode comer pão de queijo. Ah, entendi. Né? O pão de queijo não tem glúten. Mas a gente pode, existem mil receitas. Hoje tem tantas Nos coisas supermercados na mão. tem muita coisa sem glúten. Hoje mesmo eu comi um pão sem glúten com tomate seco. Porque tinha a doença dos celíacos, né? E que hoje, com o advento do pessoal tirando o glúten, tem muita receita. Muita, e muita coisa. Eu falo com os meus pacientes celíacos, olha, fica tranquilo, você vai comer a mesma coisa que todos os meus pacientes comem, celíacos ou não. Porque eu tiro o glúten de todo mundo. Que mais? Sal? Sal não. O sal, ele não irrita. O sal tem outras questões aí, de inchar, de aumentar a pressão, em excesso. Mas o sal não. Eu tiraria o glúten, em primeiro lugar, o açúcar refinado, mas não é só o açúcar... Quando eu falo refinado, mel, demerara, também entra, porque são açúcares simples que são absorvidos muito rápido. Ficaria o mascavo? Não. Também não? Qual açúcar que você indica? Açúcar nenhum, mas a fruta, o abacaxi, e para adoçar o café sem açúcar? Café sem açúcar. Xilitol, eritritol? Pode usar. Xilitol, eritritol, estévia, pode usar. Mas o ideal é o café sem açúcar. Mas quando vai fazer um doce, dá. E o açúcar, ele não é muito irritativo se for de forma comedida, entendeu? Entendi. Então, você vai comer um bolo na casa da sua avó, ok. Mas se for um bolo com calda, aí já vai, né, fermentar no seu intestino. Entendi. E a terceira coisa, o álcool. Né? Porque o álcool, ele tem uma inflamação, ele machuca a mucosa intestinal. É uma inflamação direta. Com esses três já dá para viver uma vida melhorzinha. É verdade. Então, Toma um vinhozinho de vez em quando, para aqueles que ficam querendo? Tranquilo. Tá, pode. Tinto? Tanto faz. Seco? Tanto faz. Não vai fazer mais ou menos mal, não. Então vamos para a queda de cabelo, né? Perceba o meu cabelo caindo. É lógico, as mulheres, principalmente, têm uma queda de cabelo sempre, que é uma coisa normal. Então, as gestantes, quando nasce o neném, o cabelo cai, menopausa, cabelo cai. Quando que eu preciso prestar mais atenção, quando não está direcionado para isso? Vamos lá. Qual é a principal causa de queda de cabelo de toda a população? Isso é incontestável. Estresse. Não é vitamina, não é hipotireoidismo, não é hormônio, é estresse. Então, fiquem atentos. Primeira coisa, ficar tranquilo. Aceitar a vida como ela é. Eu falo que a vida é fé. Faça o seu melhor e entrega o resto para Deus. Isso mesmo. Então, e o resultado? Não é da sua conta, é dele. Você só tem que dar o seu melhor. E pronto, isso se chama resiliência. É verdade, né? Então, se você é resiliente, você é magra e cabeluda. Então, tá maravilhoso. Se você é resiliente, você é magra e cabeluda, gente. Pronto. Olha aí. Cabeludo eu tô. Como é que eu vou ficar resiliente pra emagrecer? Vamos entregar mais, Moni. Deixa eu te falar aqui, doutora. A alteração de tireoide pode ser descoberta pelo exame de sangue. Existe aquele exame T4, T3, que é o exame da tireoide, não é isso? Maravilhosa a sua pergunta. Porque hoje nós temos nas mídias sociais algumas informações muito equivocadas. Nossa! Você falou aí. Desserviço, né? Desserviço. Você falou aí, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, ela segue os consensos, são os mesmos dos consensos internacionais. Nos
Estados Unidos, Canadá, Europa, é tudo o mesmo consenso. O diagnóstico é clínico, mais laboratorial. E o principal não é o hormônio T4 e T3, é o TSH, que é o hormônio produzido no cérebro, que aumenta para estimular a tireoide quando ela está menor, mais fraquinha. Então, aumentou o TSH, tem hipotireoidismo. Tá? E precisa desse TSH estar alto para eu fechar o diagnóstico de hipotireoidismo. Tá. Tem pessoas que usam o hormônio de tireoide para dieta. Né? A gente já ouviu falar isso. Não só não vai funcionar, porque nós já tem muitos estudos. Quando eu te digo que o hipotireoidismo não emagrece tanto, porque tem estudos. Então, pegaram um grupo de pessoas obesas, trataram o hipotireoidismo sem passar dieta e avaliaram o que isso representou. 2, 3 quilos, máximo 4. Agora, qual é o risco? Nosso organismo tem uma coisa que se chama feedback. Se você enche o seu corpo com algum determinado hormônio, o organismo faz um feedback negativo para o cérebro e fala, pare de produzir. Então, você bloqueia o funcionamento da sua tireoide. É muito perigoso. Perigoso, né? Muito. As pessoas têm usado remédio para diabetes, para emagrecer. É tudo muito tão perigoso, sem medo, sem... Enfim. Bom, nosso tempo já está esgotando aqui. Doutora Sarina, todas as pessoas deveriam fazer ultrassom? Da tireoide? De jeito nenhum. Inclusive, existe uma super indicação de ultrassom da tireoide. Então, a gente deve fazer ultrassom da tireoide quando a gente suspeita de algum nódulo. Então, nem o hipotireoidismo é uma indicação sumária de ultrassom, tá? Então, o médico sempre tem que ter, eu palpo todos os meus pacientes. Eu palpo, o médico tem que saber examinar, né? Que antigamente, eu formei em 1994, né? Então, sou velha. Então, não tem isso de, vou pedir ultrassom. A gente tem que examinar. Então, se o médico examina, viu que tem algum nódulo, alguma coisa, aí sim, ele tem que pedir ultrassom. E aí, quando descobre o nódulo, e se o nódulo é maior, o ideal é retirar ela inteira? A maior parte das vezes dos nódulos tireoidianos são benignos. Tá? Então, mas é muito comum nódulos benignos. Então, a mulher não deve ficar... Eu tô falando mulher porque é mais comum, né? Mas ninguém deve ficar preocupado, assim, porque é muito comum o nódulo benigno. Normalmente, é um nódulo, é um cisto coloide que não vai fazer... Eu falo assim, olha, você vai morrer com 100 anos com esse cisto aí, tá? Mas tem que, dependendo do tamanho, da forma, tem que funcionar para ver se é benigno ou maligno. Doutora Sarina, adorei conversar com a senhora, é maravilhoso. Lembrando, gente, olha só, o Instagram da doutora Sarina tá aqui, @doutora.sarina. Não é Sabrina, hein, gente? É Sarina, é isso mesmo. Doutora Sarina, de tudo que a gente falou, tem alguma informação, alguma coisa que você gostaria de acrescentar ou que a gente não tenha falado? Olha, o que eu deixo para vocês é um conselho. A gente é reflexo de como a gente se trata. Então, inflamação não é só da tireoide ou só do intestino, é do corpo todo. Quando a gente está desinflamado, tudo funciona melhor. Então, o que eu falo para vocês, fiquem atentos ao que vocês põem dentro da boca, porque o corpo vai responder a isso. Tá vendo, gente? O mal entra pela boca também. Sim, verdade. Doutora Sarina, muito obrigada pela sua presença aqui, né? Ter parado sua manhã, vindo aqui conversar com a gente. Que Deus abençoe muito o seu trabalho, né? Te proteja e, olha, seja muito feliz. Muito obrigada, Moni. Eu que te agradeço. Deus te abençoe também. Amém.